E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex e hoje eu estou aqui com Titi de Jefferson. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Titi na área. Grande Titi, o cara aí que pra mim é um dos caras mais importantes da cena do RPG solo atualmente. O cara que movimenta, faz vídeo, explica, tá ali sempre movimentando, criando coisas. E também faz parte aí da staff que tô dando, né? Vamos chegar nisso ainda. Tem muito caminho pela frente, então calma. Então vamos lá, Titi. Mas por falar nos teus joguinhos aí, o que eu sei, assim, o que mais me chamou a atenção até hoje foi um do Pokémon que você fez, né? Ficou muito bacana. E além desse do Pokémon, que outros jogos você criou, sendo RPG ou sendo outros tipos aí? Quando eu comecei, descobri o RPG mesmo, eu sempre soube que era RPG, só que eu não tinha ideia de como jogar. É porque eu acho que quem tá dentro do RPG meio que esquece essa sensação estranha, né? Mas quando você tá fora dele, ele é muito esquisito. Não faz muito sentido as coisas. Tipo, eu lembro mais ou menos assim em 2015 que a gente falava, vamos tentar fazer um RPG de Dragon Ball, sei lá. A gente ficava falando, vamos fazer o quê? Vamos sentar um na frente do outro, colocar a mão pra frente lá com a Kamehameha? Vamos fazer o quê? Tipo, como é que tira a vida? Daí. Sim. Daí eu entrei nessa com um vídeo que eu tava procurando um game de Doctor Who. Aí eu descobri um vídeo de um cara que gravava o bagulho com celular, muito engraçado, né? E aí que eu descobri o Tarcísio Lucas e tal, pessoal. Aí faz, sei lá, o que, 2 anos e meio, sei lá. Bem... Aí é um caminho sem volta, né? Pois é, quando eu conheci o grupo lá, o grupo era aberto ainda. Mas falando sobre os jogos que eu desenvolvi, cara, a primeira coisa que eu desenvolvi foi um joguinho chamado Simple Dice Dungeon. E na verdade nem foi o primeiro que eu desenvolvi. O primeiro que eu desenvolvi foi um de One Piece. Eu tenho ele até hoje no papel e caneta, né? Eu nunca digitalizei. Ele é um jogo igualzinho àquele... Lembra aquele primeiro vídeo do Tarcísio que ele mostra como joga solo? Você anda, você tá bem. É o mesmo jogo, só que bem expandido pra One Piece. Ah, sim. Aí tem todos aqueles erros absurdos de desbalanceamento, que os bichos são absurdamente fortes. E depois disso eu criei, cara, eu acho que 9, 10 projetinhos aí dentro da RPG Solo. Nenhum que realmente fez muito sucesso, assim, tirando esses do Pokémon mesmo. Eu acho que esses aí foram os mais que o pessoal conheceu, assim. Qual deles é o que você mais curtiu, assim? Que hoje você olha, esse aqui ficou bacana, cara. Eu tenho alguns projetos que eu nunca lancei, mas que eles estão prontos. Então, tipo assim, eu tenho um do Zelda, cara, que eu acho que é muito, muito bom, mas eu nunca lancei, tipo assim, ele tá revisado já, mas eu tenho que fazer alguns ajustezinhos nele e eu nunca lancei ele porque eu comecei outra coisa. Mas... Isso não é meio sacanagem, assim, com o público, você pegar e dizer que o teu melhor jogo é o que não foi lançado, tá lá pronto, tá na tua casa, tá de boas, é massa pra caramba, mas ninguém viu ainda. Pois é, cara. A gente trabalha na maldade. Mas, assim, eu gosto também daquele aquele Pokémon de cartas. Sim. Tem um que eu fiz que é tipo baseado naquele Zelda do Everton, né? Esse é do Sword Shield, né? Você fez? Que foi arriscado, porque ninguém curte Sword Shield, né? Mas eu gosto também daquele jogo. O problema dele é que ele tem alguns errinhos, tipo assim, o nome da carta. Eu acabei consertando esses errinhos depois nos comentários, né? Mas de qualquer forma, fica lá, eu gosto dele, realmente. Eu achei bonitinho, tem uma caixinha legal. Ele é bem lindo, cara, tá louco, ele é muito bonito. Como produto eu acho ele bem divertido. Esse é um momento que eu tiver como imprimir legal, assim, esse é um que eu queria jogar. Esse aqui tem um do Zelda também no grupo lá, que é legal impresso, assim, né? E eu não sou muito da vibe de imprimir, né? Então aí me quebrou um pouco, mas quando der pra imprimir, esse é um dos que eu gostaria, porque ele é bem bonito. Tem que ser colorido, né? Tem que ser coloridão, sim. E folha grossa, tudo, tem que ser caprichado, porque aquele merece, que ele é... Eu tenho aquele Zelda do Everton, eu tenho impresso, né? Já fiz gameplay dele e tal no canal. Sim. E
É aquele Tem as Zelda. pecinhas, né? Isso, e tem uns tokenzinhos e tal. O pessoal ele faz uns tokenzinhos quadradinhos, assim, não sei se você viu, eu acho muito maneiro. Mas esse Zelda, cara, eu tive uma participação nele, inclusive. O Everton ele tinha feito o módulo básico, né? Você andava até você destruir o Ganon. Eu falei, pô, tem potencial nesse negócio. Daí eu fiz uma expansão onde você tinha outro mundo, né? O jogo é baseado no A Link to the Past. Daí você conseguia ir para outro mundo, pegar Master Sword e tal. Deu uma boa expandida e essa expansão animou o Everton, né? E ele começou a desenvolver outros Zelda gigantescos também, com a mesma pegada, né? Eu fiquei feliz, na verdade. Foi das coisas que eu mais gostei também de fazer. Ah, bacana. Uma parceria legal ali, então. Uhum. O Everton e o Thiago Alves, você e o Caio Romero, assim, são... E o Marcelo Colar, cara. Acho que são os 5 caras assim, que eu acho mais bravo da comunidade. Ah, tem um pessoalzinho bacana ali, né? Bem produtivo. Então, na realidade, meio que se eu entendi bem, você descobriu o RPG um pouco pelo solo. Você tinha uma ideia antes, mas não era aprofundado no troço. Tipo, eu não imaginava. Eu achava que era aquele meme do cara escondido gritando bola de fogo, mas não, tipo, outra vibe. Né? Mas eu descobri realmente pelo solo, tanto que até hoje eu já joguei em grupo, tal, já mestrei mesas, já fiz RPGs em grupo, mas não é meu foco, realmente eu curto mais o solo. Uhum. E você já começou produzindo então, na real, porque você falou que você tem mais ou menos uns 10 jogos aí e tá há 2 anos no grupo, então, cara, começou e já começou produzindo. Como é que foi isso? De onde é que surgiu essa vontade, esse interesse em, tipo, putz, aprendi um negócio e já tô inventando coisas sobre ele? Ah, sim, principalmente pelo poder e a influência ali do Tarcísio, cara. Eu acho que não existe um ser que conhece esse cara que não se motive a fazer alguma coisa, assim. Porque ele te mostra, assim, que você consegue fazer qualquer coisa que você queira. Tipo, não é complicado você simplesmente fazer. Assim. E ele é muito didático também. Né? Os vídeos dele, ele te mostra, tipo, como é que você... É meio que uma aula de game design sem ele saber que é. Real, essa aí foi real. E tá, eu vou ter que lançar aí, né, cara? Mas tenho rumores aí, né? Tenho rumores que você tem um projeto maior aí. Você falou que tem uns projetos escondidos em casa, coisa arada. Tem uns aí no grupo, mas eu ouvi dizer que tem um grande projeto vindo por aí. Que é isso aí, Alex? Então, cara, como é que é esse projeto? Se eu tô aí no grupo, sei lá, 2 anos e meio, 2 anos, mais ou menos há um ano e 3 meses aí quase, eu comecei a desenvolver um projeto que se chamava Remanescentes da Noite. Era um RPG semi-futurista, ele é quase um cyberpunk, só que com fantasia muito alta. Esse Remanescentes da Noite eu comecei a fazer ele inspirado no Ronin, né? E aí deu certa parte, eu percebi que não era o que eu queria fazer, sabe? Tipo, o livro tá pronto, inclusive. Esse Reminiscência da Noite ele já tá pronto. É o outro projeto não lançado que ninguém vai ver e que você deu um gostinho aí. Pois é, esse realmente ninguém vai ver mesmo, mas ele tá pronto. E tem 67 páginas, sei lá. Pô. Daí ele era inspirado no Ronin, e você podia decidir se você ia agir à noite ou de dia, e tinha eventos diferentes pra, tipo, se você agir de dia, você ia ter mais glória, né? Porque todo mundo vê os atos que você faz, e à noite as coisas teriam um peso moral muito maior, né? Tipo, você teria que lidar ali meio com esgoto da sociedade, né? Daí foi nessas aí que eu comecei a desenvolver. Só que chegou um momento que eu percebi que eu falei, pô, eu tô desenvolvendo um outro Ronin, sabe? Não é um projeto meu. Eu só tô colocando uma skin no projeto do Jung, né? Daí eu comecei a remodelar ele. Tanto que esse projeto, cara, eu fazia ele no PowerPoint. Fiz ele inteiro, diagramei e tal, tudo no PowerPoint. E eu achava realmente que era uma baita ideia, né? Tipo, naquela época eu não sabia nada, não manjava nada, né? Foi o que eu consegui fazer na época. Daí, beleza. Daí eu deixei esse projeto um pouco de lado. E aí eu comecei a estudar, tipo, falei, se eu vou lançar um projeto, eu tenho que dar o melhor possível do projeto. Eu não vou lançar ele em PowerPoint. Né? Daí eu eu fiz técnico, cara, em diagramação, né? De livros e revistas. O Senac, que é não sei se tem em todo lugar do Brasil, mas Senac é uma instituição brabíssimo aqui em São Paulo. Fiz lá o técnico, hoje em dia eu sou técnico em design editorial, né? E comecei a aprender
o InDesign e tal. Só que ainda eu não tava muito interessante na época, porque eu mexia bastante no design, eu conseguia diagramar livros e tal, só que a parte artística ainda faltava, tipo, faltava o Photoshop, o Illustrator, o CorelDRAW, sabe? E eu comecei de novo o Remanescentes da Noite, que foi com, eu não sei se tu chegou a ver, mas era com uma capa do mesmo artista que fez o Nomads, que é o Grant Fader. Não sei se cheguei a te mostrar. Não, esse com essa capa não. Então, e daí nesse, cara, já tava bem melhor, já tava bem mais interessante. Eu já tinha conseguido desenvolver um monte de coisa que eu não conseguia desenvolver no PowerPoint, né? Foi nessas aí que eu comecei a redesenvolver o Remanescentes da Noite e tal, e ele ficou muito grande. Ele estava muito interessante, só que em meio ao desenvolvimento dele, ele seria um jogo, tipo, ele era baseado em algumas coisas do Persona 5, do Persona 3, que você meio que tem uma vida por trás dele, né, tipo, o que você faz dentro da semana e socialmente desenvolve suas habilidades quando você vai trabalhar para as agências de herói e tal. Conforme eu fui desenvolvendo esse negócio, eu tive uma outra ideia. Tipo, eu tive uma ideia de fazer um joguinho, um Shinigami, né? Um deus da morte. E o jogo inteiro era um mini-jogo. Tipo, ele teria umas 4 páginas. Que você carregaria as almas da morte e você não poderia virar de costas para olhar para essa alma. Então, tipo, você ia colher essa alma e levar ela na jornada até um destino aleatório que você ia, tipo, julgando o modo de vida dessa alma até você chegar no destino com ela, né? Daí eu olhei essa ideia e falei, tá, só que assim, dentro do desenvolvimento, eu nunca quis falar sobre. Tipo assim, eu não curto muito o assunto morte, sabe? Uhum. Eu nunca quis assim trazer um. Eu acho muito pesado, sabe? Sim. Eu falei, pô, eu não quero que meu jogo retrate a morte. Foi porque eu não pego essa ideia e eu faço ela ser algo vivo. Eu lembro até hoje, eu fui no mercado aqui em casa, da minha casa pro mercado é uma ladeirinha assim, né? Chega no supermercado ali. Eu tava descendo e falei, pô, mas por que não falar sobre vida e não sobre morte, né? Porque, tipo, o Shinigami tem aquele peso, né? Principalmente porque na cultura pop você lembra, tipo, de Death Note, né? Death Parade, aqueles Shinigamis que são meio imortais, né? Sim. Daí eu falei, eu não quero desenvolver isso também, não é minha cara. E aí, esse projeto, eu tinha feito ele, eu tenho aqui as imagens e tal. Eu posso até postar essas imagens quando eu postar o Solocast depois, essa linha que eu tô fazendo, né? E aí eu fiz lá, eu mostrei até na premiação lá do melhor RPG mensal lá no começo desse ano, né? E naquela época que eu tava desenvolvendo esse Hitodama inicial, ele seria um mini-joguinho mesmo, que eu ia disponibilizar de graça e tal, com artes assim que eu roubei de um jogo chamado Grand Blue Fantasy, que é um jogo mobile de gacha, sabe? Uhum. E aí eu fui desenvolvendo ideia, e quando eu vi, o projeto ele tava gigantesco, e aí tem uma artista que eu sigo no Instagram, né? Chama Fiograu, essa menina. Só que ela é de outro país, fala inglês e tal. E aí eu falei, pô, sei lá, eu vou tentar falar com ela e vou ver se tinha começado a pandemia, né? Eu vou tentar fazer um joguinho assim, falar pra ela. Pra liberar o pessoal de graça na pandemia, vamos ver se ela quer liberar, né? Mandei pra ela um textinho lá e ela olhou e cagou pro texto. Obviamente ela não tava nem ali, né? Tipo, não vou liberar minha arte pra tu usar, né? Ah, mas tu escreveu em inglês, né? Só falta ter mandado em português, né? Ela não ia entender, né? Não, mandei em inglês. Ela deu em inglês e cagou pra ti, então. Ela visualizou. Como é que é o nome dela? Fiograu. Mas ela desenha muito bem, cara. Só que... ela só não leu os recados, então eu não vou seguir, tá bom, já sei. Ela é bem legal, cara. Ela tem um... Eu descobri o trabalho dela porque ela fez um projeto chamado 31 Yokais, né? Porque cada dia ela fazia uma ilustração diferente de algum yokai, de alguma coisa dessa cultura meio shintoísta e tal. E aí eu falei, se ela conseguir, sei lá, tipo, me disponibilizar umas 3 artes, já estourei, né? Mas aí ela cagou pra mim. E foi nesse momento que eu falei, pô, eu não quero usar, tipo, arte de alguém, sabe? Eu não fico muita vontade de usar a arte dos outros, que não seja tipo de uma empresa assim, só
usar uma imagem do Pokémon, você não tá praticando o Pokémon Company, sabe? Eu falei, eu não vou usar uma arte de um artista pequeno, né? E aí eu falei, vou arcar aí com uma arte, pelo menos uma capa, né? E foi aí que eu cheguei nas artistas do Hitodama mesmo. Na verdade, quando eu cheguei na parte de contratar artista, o projeto ele já estava muito grande. Então, esse projeto é o Hitodama, que é o projeto que eu estou desenvolvendo agora no final do ano de 2020. Começo do ano de 2021 também, né? O projeto de 60 dias vai ser aberto provavelmente dia 14, dia 13, por aí. Cara, esse projeto ele cresceu muito, ele se desenvolveu muito e eu tive que me desenvolver muito para eu chegar no nível que ele precisava ter. Como é que são os nomes das artistas ali que são as atuais do Hitodama que você... Eu encontrei uma artista chamada Pamela Fuca, se eu não me engano a página dela é Pfuca, alguma coisa assim, _Fuca. E aí, cara, eu olhei as artes dela, eu já conhecia, né, tipo, há algum tempo, porque eu acompanho alguns artistas independentes, né. E aí eu vi uma arte dela de um Link da série do Zelda, né? Que era meio futurista e tal. Daí eu comecei a olhar umas artes dela e falei, putz, essa menina é muito braba, né? Daí eu fui e contatei ela no Messenger do Facebook mesmo, né? Perguntar, será quanto que fica e tal? Eu mandei uma proposta lá. E daí ela falou que topava fazer e tal. E mandou o orçamento. E aí eu orcei pra ela só a primeira capa do Hitodama, sabe? Aquela do Shinigamizinho com a Hitodama na mão e tal. Sim, você já mandou uns teasers durante o ano aí com essa imagem, né? Isso. Esse personagem é o Okami Ryu, né? Que é uma mistura de lobo e dragão, porque tem dentro da lore lá. Tipo, tanto que até a imagem de divulgação do próprio Catarse lá, vocês vão ver futuramente, tem um lobo e tal. E aí, cara, só que assim, dentro dessa parte de desenvolvimento do personagem, tem umas coisas bem interessantes dentro do próprio design dos Shinigamis. Só que se você olhar bem para os Shinigamis do Hitodama, eles não são japonês clássico, né? O design deles, eles usam uma blusa que parece um kimono, né? Que simula um kimono por baixo, que é aquela blusinha azul, cinza deles, né? E por cima, eles não usam aquele kimono clássico, eles usam uma peça chamada Haori, que é como se fosse um sobretudo japonês. Ele ficou bem popular, esse Haori, ultimamente, no Kimetsu no Yaiba, sabe? Sim, tá ligado. E eles cada um tem um padrãozinho e tal. Só que, então, e os Shinigamis lá no Hitodama, eles são como se fossem samurais modernizados. Tanto que se você vê o Haori deles, eles têm a manga apertada e tal. Eles usam calças e uns tênis assim bem modernões, né? Sim, real. A espada também é meio personalizada e tal. Tipo assim, e essa parte não foi eu que desenvolvi. Tipo, eu dei todas as ideias para as meninas, porque depois eu acabei conhecendo a irmã da Pamela, que é a Patrícia. Ela é mais focada em tipo, personagens mais carismáticos, chibi, em desenhar animais místicos, assim, sabe? Uhum. E a Pamela Fuca, ela tem um character design muito bom, cara. Muito bom mesmo, ela é absurda. Eu fui passando algumas ideias e conforme foi passando o ano, eu fui cada vez pedindo mais arte, né? Pô, eu tava curtindo bastante, tava desenvolvendo. Mas assim, a grande parte da identidade visual, eu pedia alguma coisa pra elas, e quando chegava infinitamente melhor do que eu pedia. Daí sim, né? Tipo, chegava assim... Contratou bem, então. Pois é, cara. E chegavam umas coisas muito insanas, assim. E eu falava, mano, não é possível. E elas colocavam uns detalhes nas artes que como eu não tinha pedido, eu ficava pensando e eu dava algum significado pra arte do personagem, sabe? Que bacana. Tipo, o personagem eles usam, não sei se você chegou a reparar, mas nas artes assim, eles têm um brinco. Sim. Um par de brincos que são umas bolinhas amarelas, que são as próprias Hitodamas, né? Essas bolinhas, como eu não tinha planejado elas no começo, eu incrementei, tipo, isso caiu como uma luva na jogabilidade quando você vai jogar solo, né? Porque o sistema do Hitodama, o combate, principalmente, né? Ele se baseia em você combar elementos. Tipo assim, a sua katana, ela tem um elemento e você marca o inimigo tipo, você faz uma marcação de elemento quando você bate no inimigo. Só que se você só bater fogo, tipo assim, finge que o seu elemento é fogo, você dá um dano elemental fogo no inimigo. Só que esse dano fogo puro, ele não tem
efeito no inimigo. Para você desencadear alguma coisa nele, algum status, você tem que combar com outro elemento e aí vai desencadear uma reação, entendeu? Só que quando você joga solo, provavelmente você não curte, não sei se você curte ou não, eu não curto usar 2 personagens. Né? Eu falei, eu não vou obrigar as pessoas a usarem 2 personagens. E aí eu coloquei pros brincos da Hitodama, eles carregam outro elemento. Então, tipo assim, eles têm um elemento independente do seu. E você pode combar, tipo, essa Hitodama tem as imagens que elas crescem, né? Então, nas artes dá pra ver, elas expandem, né, durante o combate, e aí você consegue combar o poder o elemento da Hitodama, ela não dá dano. A Hitodama ela só serve realmente para combar junto com o seu ataque, né? Ela tem o turno dela, independente do seu, fazendo aí a reação elemental funcionar, mesmo quando você joga solo. Aí, parece um combate bem dinâmico, assim, né? Bem, até um pouco tático, no caso, né? Da questão de combinar, fazer essas combinações. Bacana. O inimigo também pode te dar a reação elemental e tal. Ah, não, os inimigos também? Não, mas daí fica muito complicado, aí eu tô fora. Não, é bem rapidinho, na verdade, tipo, é porque tem uma tabelinha. Eu não quero morrer. Mas eu sou Shinigami. Se eu vou ser um Shinigami, o Shinigami pode morrer? Como é que acontece isso aí? Pois é, cara. O Shinigami ele pode morrer. Você morrer no Hitodama não significa que você vai perder o personagem. O que acontece você foi enviado para uma missão. A deusa Amaterasu, ela é a deusa responsável pelo sol, pela luz, né? Então ela pega almas que ela considera capazes, né? E ela acende essas almas para ser conhecidos como Shinigamis, né? Que são aqueles que vão realizar as missões dela e acolher as almas que foram perdidas aí. E aí uma alma fica perdida ali até o momento que ela ou é acendida ou ela é corrompida, né? Se ela não for acolhida por um Shinigami. E aí esses Shinigamis eles passam pelos mundos realizando as missões deles e acolhendo essas almas. Então, mas daí o Shinigami ele não morre. O que acontece quando você perde é que você falha em missão. Você estava em uma missão, você foi confiado àquela missão e você falhou naquela missão. Ou seja, quando você falha em missão, um Shinigami falha em missão, ele perde o direito de atuar ali. Então finge que você chegou em um vilarejo onde os governantes daquele vilarejo eles eram muito corruptos e tal, e as pessoas daquele vilarejo passavam fome. E você pode fazer o que você quiser, né? Você é livre, você tá no caminho de escolha lá. E aí você ajudou todo mundo naquele vilarejo e tal, só que na hora de você resolver o problema, você descobre que um dos yokais lá, que são os inimigos do jogo, são criaturas das trevas, né? Que são as almas perdidas. Você descobre que tem um yokai que tá controlando os governantes daquele vilarejo, e é por isso que o pessoal tá passando fome. E naquele combate você perdeu. Então você perdeu a missão e você perde o direito de atuar naquela missão de novo. Mas, e aí você fica... outro Shinigami vai ser responsável pela missão que você perdeu. Um Shinigami que é considerado no livro um Shinigami superior, né? E tem muito disso de yokais e Shinigamis inferiores e superiores, são meio que as classes deles, né? E quando um Shinigami inferior perde, chega um superior para resolver o problema e você, não importa o que aconteceu, você não tem mais direito de atuar naquela missão. E quando você morre lá em missão, o seu corpo volta pro reino lá da Amaterasu, né? E você troca de corpo. Isso é até um problema social dos Shinigamis, né? Porque conforme a vida dele imortal, basicamente, a não ser que ele morra de alguma forma mística, né? O personagem, você só vai perder o personagem mesmo se, sei lá, por questão de lore, você mata eles. Mas por questão social, é um problema que os Shinigamis têm, de como eles estão constantemente trocando de corpo, eles não conseguem manter muito a amizade, porque basicamente é como se eu conhecesse o Titi de hoje, né? E daqui a uma semana, sei lá, é outro Titi. Não é uma coisa muito... Não é fácil, sabe? Eu acho que é meio complicado, assim, você conviver com uma pessoa que muda de face constantemente, sabe? Bem criativo, bem interessante essa pegada. Até tava pensando aqui, enquanto estava falando, tem várias obras aí, né, na cultura pop oriental sobre os Shinigamis, ali tem Bleach, Death Note e tal, mas nenhum tem essa pegada, né? Tipo, você empresta a questão do Shinigami, a ideia, mas você cria em cima disso, né?
Achei bem interessante. Falando um pouquinho sobre referências, né? Do Todama, cara, ele tem basicamente zero influência de Bleach e de Death Note também. Eu tentei fugir ao máximo, assim, principalmente polêmica de novo. Eu não curto Bleach. Embora. Não escutei essa última parte. O que você falou? Não curto Bleach. Ah, tá dando problema aqui, eu vou ter que sair, cara. Valeu, tchau. Tô brincando. Que é isso, meu? Só farpas polêmicas nesse negócio aí, cara. Todo mundo ama Bleach, que é isso? Só que não. Na verdade, hoje em dia não. Já teve uma época que todo mundo amava. Eu gostava também, mas aí você cresce. Tentou se afastar então dessa influência, dessa visão desses animes aí. Mas foi proposital, tipo, eu não quero. Sim, e caiu fora, ou quando você viu, tipo, quando eu vi ficou diferente apenas. No começo ele era só um carinha que usava preto e usava um chapéu. Isso era o meu Shinigami. Ele não tinha personalidade, né? Mas conforme eu fui criando, eu falei, não, sinceramente não quero que tenha nada a ver com Bleach. Tanto que eu assisti a primeira saga do Soul Society, né? Uhum. E aí eu falei, não, realmente eu não quero ter nada a ver com Bleach. Mas assim, eu sei que tem. Eu só cheguei. Tipo, o máximo que eu vi de Bleach foi até aqueles Fullbringers lá, sabe? É quando ele perde poder e tal. Daí, ao final do. Eu sei que tem a última saga depois. Né? Essa última saga eu não acompanhei, mas eu sei que tem um negócio lá que. Tipo, o Shinigamis ele meio que abandona uma alma e ela se transforma num rolo, né? Alguma coisa assim. Eu realmente não manjo de Bleach. Eu sei que tem alguma coisa que é parecida com o Todama, mas não é inspirado em Bleach. Não tem nenhuma inspiração em Bleach. E eles são muito diferentes, assim, dos Shinigamis do Death Note. Não tem nada a ver, né? Basicamente. Então as principais, assim, referências que eu tenho de Shinigami, eu tentei olhar pro outro lado, assim. É uma visão bem diferente, assim, do que a gente tem na cultura pop. Tá, mas assim, beleza. Você falou, mas o que significa Hitodama, cara? Eu não sou fluente em japonês. O que significa esse troço aí? Então, Hitodama é uma palavra que tem uma frase, duas palavras, né? Hito é pessoa e Dama é uma esfera, né? Então é como se fosse uma soul orb, é uma alma que fica em estado esférico. Normalmente ela é representada em algumas obras muito específicas japonesas, talvez você pode ter visto, talvez não, que é representada, ou ela é branca, ou ela é azul, em formato de fogo, em formato meio esférico, assim. Isso é um Hitodama. Bacana. Bem interligado tudo, né? Legal. Uhum. Faz total sentido. Daí, conforme eu fui criando essas coisas, elas foram orgânicas. Assim. Eu ia criando, ia tendo mais ideias, as meninas iam me dando ideias com as artes. Eu fui montando, mas assim, as principais referências, cara, do Hitodama, no começo foi um game conhecido como Oniná. É um jogo que retrata a morte também, só que ele é bem melancólico. Assim. Ele era bem o clima do primeiro Hitodama, da primeira versão. A gente já tá na versão 3.4, sei lá. Então, o primeiro Hitodama, ele era bem diferente do Hitodama de agora. E aí ele era bem inspirado nesse Oniná, que o atual, ele é inspirado em Zelda, em Shaman King, Okami, e tem uma obra, cara, que é difícil de falar o nome. É Nurari Ryon no Mago, que é um menininho que ele controla uma família de yokais e tal. E ali, cara, eu me esbaldei naquele menino. Ele tem muita referência no Hitodama. Principalmente nessa versão de agora, no final. E pensando assim, como jogador, né? Você já jogou solo, jogou RPG e tal, como jogador, olhando pro Hitodama, assim, o que te deixa mais pilhado? Então, assim, putz, isso aqui, eu sendo jogador, se eu fosse jogar isso aqui, eu ia curtir bastante. Cara, principalmente o universo, cara. Porque ele é muito variado, ele é muito grande, tem muita possibilidade. As criaturas são muito diferentes, sabe? Uhum. Tipo assim, sinceramente, o que eu mais curto do Hitodama é o cenário dele. Me deixa pilhadaço, sabe? De você ir num mundo onde tudo, tipo, os bichos eles conseguem viver em uma caixa de fósforo. Em outro mundo eles
você tem uma raça de mulheres guerreiras, sabe? E elas foram formadas, essa raça de mulheres guerreiras, elas foram formadas a partir das pétalas das rosas de uma deusa. E elas são muito fodas, cara. É muito da hora. Tipo, meu mundo favorito é o mundo dos animais, né? Que é tipo assim, tem todo um... Esse foi o mundo, acho que provavelmente um dos que eu mais curti desenvolver. Porque assim, tem a cidade principal, a cidade do meio, é comandada pelos cachorros. Né? Coloquei os cachorros como os reis do mundo. E aí eles têm uma força-tarefa secreta dentro dos cachorros, que é chamada Pitbull, né? E aí esses cachorros, eles tentam, tipo, revelar alguns segredos, porque eles foram, tipo assim, eles eram um serviço secreto dos cachorros, né? Do reino dos cachorros. Só que eles foram expulsos no reino atual, né? Tipo, o cachorro que lidera atualmente expulsou essa força-tarefa do Pitbull, né? E aí eles estão tentando recuperar alguns documentos que vão tipo, revelar alguns segredos sobre os reis, né, atuais. Então, tipo assim, durante a sua aventura você pode encontrar o pessoal da Pitbull, ou você pode descobrir algumas coisas sobre o reino você mesmo e perceber que não é nada disso que você está imaginando. E tem os gatos, que são os mercadores. Tipo, os gatos, eles são os únicos que têm permissão para perambular por todos os reinos dos animais. Então os gatos, eles vão, tipo, até a geleira dos pinguins. Os pinguins, eles são os bichos mais depressivos, porque como eles vivem num gelo, né, tipo, e os outros animais eles não conseguem, então eles têm uma luta constante contra os ursos e eles estão muito isolados, né? Então eles são meio tristes, assim. E os gatos, tipo, conforme os pinguins têm que procurar comida, né? Tipo, eles vão encontrar os gatos em determinados pontos, né? Os gatos mercadores. E aí, nessa jornada aí que eles fazem, eles têm que enfrentar os ursos. Né? Então, assim, tem vários microcosmos dentro do próprio livro. Os dois últimos mundos, eles eram os mundos que eles eram gêmeos. Eles eram comandados por dois deuses irmãos. Só que eles entraram em conflito e eles se separaram. Então esse mundo que era conjunto, eles se separaram em dois mundos diferentes. E ele é espelho do outro mundo. Então tudo que, tipo assim, tem uma cidade no mundo que ela dividiu o mar em dois e criou uma cidade no meio de dois mares, né? Só que quando ela fez isso, no outro mundo, que era o reflexo desse, uma cidade que existia, tipo, em um lugar foi inundada, porque o outro mar cobriu essa cidade. Né? E aí, lá você pode encontrar almas vingativas e tal. E, tipo assim, tem uma cidade que ela literalmente era colada, assim, né? E aí, quando o mundo se separou, essa cidade, ela continuou flutuando no céu, né? Ela é uma ilha voadora, só que a outra metade, ela despencou. E daí no chão você consegue encontrar uma cidade que despencou, e em paralelo no outro mundo você tem uma cidade que flutua. E ela é muito próspera e rica. Ah, que loucura, meu. Muito fera. Aquilo que você falou dos animais lá, aquilo é só um mundo, no caso. Tudo aquilo que você falou tem os pinguins, os cachorros, os gatos, essa trama política, isso é só um mundo, no caso. Sim, é um dos mundos do programa. Tem 6, né? Mas a meta expandida é pra ter 8. Então vamos conseguir essa meta estendida aí, né? Colocar mais universo. Sinceramente, o universo do Hitodama, ele é muito interessante, assim. Ele realmente era um jogo que eu queria jogar e não tinha, sabe? Sim. Tipo, você pode vir pro mundo humano. E o mundo humano, ele tem algumas particularidades. Ele foi o primeiro mundo criado, assim, em questão de criação divina, né? Ele foi o primeiro na ordem e em pouquíssimos segundos. E por ser o primeiro a surgir, a arrogância humana, ela é muito alta. E isso faz com que a nossa abertura para o sobrenatural, nossa ressonância de almas, né, que é o Ki do livro, nossa ressonância ela seja muito baixa. Então a gente tem pouquíssima visão sobre o sobrenatural e a gente tem muito problema com o sobrenatural. Tipo, como a gente é a principal fonte, vários yokais saíram daqui. Um dos principais saiu da Terra, entendeu? E aí, só que a gente tem pouquíssimo poder de luta contra esses bichos. Então, tipo assim, na Terra provavelmente você vai encontrar um mundo bem mais comum. Só que existem também na Terra, tipo, tem alguns lugares que existem de verdade, que eu coloquei mística em cima, né? Eu fiz assim, a questão, eu criei o lugar,
uma lore para esse lugar, né? E pelo menos 6 lugares com influência de cada um dos mundos. Uhum. Aí tem 6 vezes 6, mais algumas partes específicas, tipo uma casa de apostas e tal. Então, assim, tem muita coisa. E esse mundo dos humanos, ele é interessante. Ele tem uma maneira que os humanos encontraram, né, de enfrentar yokais, são os inimigos lá, foi criar uma seita chamada Onmyoji, que são uma espécie de exorcista japonês. Uhum. E esses Onmyojis, eles conseguem ativar, né, a influência de seres externos conhecidos como Shikigamis. Shikigamis são umas personificações de alguma alma que é usada para combater um yokai, né? E só que esses Onmyojis, cara, vai ser um capítulo à parte se o pessoal conseguir bater a última meta, porque é mais complicado de colocar isso no livro, porque é uma outra pegada, sabe? Sim, daí vai para outro lado um pouco a história. Mas cara, é muito divertido. E você pode, como você é um deus, você tem poderes divinos, assim, dentro do jogo. Você não é overpowered. Se você abusar dos seus poderes, você vai se ferrar. Essa é a grande realidade. Uhum. Só que assim, se você realiza um ato divino lá, e só que esse ato ele tem que ter alguma consequência dentro da aventura. Por exemplo, vamos voltar naquela vila lá, corrupta, e tinha um governador que tava deixando todo mundo pobre porque aconteceu alguma coisa do yokai. Aí, sei lá, o jogador ele perde a paciência e simplesmente resolve ativar o modo dele despertado, né? Que é quando os poderes de divindade dele afloram ao máximo, né? E ele simplesmente deseja, sei lá, o castelo ali, o local da prefeitura ali, simplesmente vire de cabeça para baixo e caia, né? Só que você tem que colocar ali alguma consequência pro seu ato. Você faz o que você quer, só que a consequência do que você faz tem que ser tão influente quanto o que você fez. Você tem o poder de usar as coisas, só que isso não garante que você está fazendo a coisa certa, entendeu? Uma variação com grandes poderes vem grandes responsabilidades divinas. Divinas. Você faz o que você quiser. Se vai dar certo ou não, aí é consequência dos atos dos jogadores. Isso cabe ao mestre quando jogador em grupo, né? E do jogador quando jogador solo. Agora você comentou, eu tava pensando justamente nisso. Você pensou no jogo, mas primeiramente para grupo ou você logo pensou nele direto solo? Quando ele era um joguinho de 4 páginas, eu tinha pensado exclusivamente solo. Atualmente ele é híbrido mesmo. Eu fui desenvolvendo ele pensando nos dois. Não tive, ele vai ser só solo, vai ser, em grupo com módulo solo. Não, ele é... Dentro do livro mesmo, você vai encontrar regra e tabelas. Na mesma parte, assim. Sem ser separado. Ele funciona com o Hitodama só, o livro base, vamos dizer assim, eu tenho tudo que eu preciso para jogar. Eu não vou precisar de oráculos de geradores externos. Então, ele tem o oráculo dele, que é o oráculo da deusa Amaterasu, né? A Amaterasu, ela coloca em cada um dos shurigamis, na palma da mão dele, uma marca como se fosse um sol, um tribal, né? E aí, quando eles precisam de algum auxílio, eles perguntam para a deusa, né? E ela responde eles que é uma maneira ali significativa de colocar um oráculo no jogo, né? E ele é um oráculo diferente, assim, não é super inovador, mas ele é bem diferente, assim, do padrão, né? O oráculo então faz parte da lore junto ali, é como se a deusa do cenário estivesse respondendo pro Shinigami. Uhum. Isso é o oráculo, no caso. Sim. Basicamente o jogo inteiro ele tá conectado com a lore o cenário tá conectado com as mecânicas, sabe? Tudo faz referência, toda mecânica faz referência a alguma coisa do cenário. O combate tem o brinco da Hitodama, o oráculo é a deusa Amaterasu respondendo. O modo despertado lá, ele interfere diretamente nos seus pontos lá. Se você fizer 3 atos
com o Shinigami, você usar o seu poder divino 3 vezes, que provavelmente você só vai usar isso em situações bem absurdas, né? Não vai, mas se você ativar isso 3 vezes, você se torna uma Lotus Negra, que é uma espécie de Shinigami totalmente corrompida. Ele se torna como se fosse uma besta, e você fica procurando ressonância, fica procurando almas, assim. Só que ele se torna basicamente um monstro, né? E aí entra também nos caminhos possíveis de você jogar com um Shinigami, né? Você tem vários caminhos que você pode seguir. O padrão de você jogar é você jogar com um Shinigami inferior, você começa, e aí você vai ter alguns caminhos. O primeiro caminho, você vai ser o Shinigami inferior, fazendo as missõezinhas dele, e você tem a abertura para esses poderes divinos, né? Só que aí você pode decidir, tipo, conforme você vai ter maturidade no jogo, você descobre que você não se sente confortável tendo esse poder nas suas mãos, sabe? Você não acha interessante ter poderes divinos tão grandes. E aí você abdica desse poder divino, desse modo despertável, e você se torna um Shinigami superior. O Shinigami superior, ele substitui as Hitodamas dele e o poder divino pela capacidade de invocar um Shikigami. Lembra aquele bichinho que a gente falou dos Zombie-Ojos? Que é até aquele lobão que aparece na capa do Catarse. Sim. Aquilo é um Shikigami, né? E aí esse bicho, ele te ajuda na missão, ele te ajuda em combate, ele realmente é como se fosse um outro... Ele é um pet, sabe? E ele fica bem maneirão. Maneiro. E o Shinigami superior também tem mais responsabilidade, ele luta contra inimigos mais fortes, ele tem uma abertura de ressonância maior que a dos Shinigamis inferiores, né? E aí é um dos caminhos possíveis, é o inferior, o superior. Daí tem a Lotus Negra, que é você utilizou todo o seu poder de alguma maneira e você se torna uma Lotus Negra, né? Que você vai virar, sei lá, o Deadpool da galera, que é o bicho super inconsequente, né? Que age ali pela emoção e é isso. E também tem eu acho que é a minha classe favorita, só que eles são um pouco ousados, assim, que é o pessoal do Abismo Vermelho, que é aquela ruivinha, não sei se você chegou a ver. Sim, cheguei a ver ela. Tem a Hitodama Vermelha. Dentro do lore, né, na terceira animação tem a explicação de como é que isso aconteceu, né? Mas essa ordem do Abismo Vermelho, ela é uma prisão que os Shinigamis dela, ela acredita que, assim, as almas elas não precisam passar pelo processo da jornada das almas. Elas têm que ficar... Se você for uma alma ruim, você tem que ficar presa lá pagando pelos seus pecados, né? E você não vai ter direito... no abismo, o abismo é a prisão, né? Prisão infinita. E você não tem direito de retornar em outra alma, né? Em outra vida. E aí esse pessoal esses agentes, eles são como se fossem polícias, né? E conforme você vai estar tendo uma aventura com você é um Shinigami inferior, né? Você não decidiu ser um agente, e você ainda não é um Shinigami superior em nenhuma Lotus, né? Então durante uma missão lá, sua aleatória, você pode encontrar um agente realizando alguma coisa. Só que encontrar agente não é muito interessante, porque eles se envolvem em tretas maiores que as do Shinigami, entendeu? Provavelmente se você encontrou com uma Lotus, cara, você tá tem algum inimigo muito perigoso e aquele agente ele não vai lidar bem com os Shinigamis porque eles têm uma rixa e tudo isso, cara, conforme você vai montando, se você pensar num grupo que tem um agente e um Shinigami inferior, é uma doideira já, entendeu? Meio que eles têm os poderes parecidos e tal. Só que o caminho... cada um dos caminhos que você trilhar como um Shinigami, você vai ter uma visão totalmente diferente da maneira que você vai reagir com o mundo, né? Só o fato de você escolher um caminho diferente, a sua maneira de jogar já vai ser diferente. Sim, já te abre essas possibilidades aí, né? É tipo uma facção ali dentro dessa organização dos Shinigamis, então. Você pode, inclusive, comandar o líder de uma facção yokai também. E já que os Shinigamis eles são ser meio divindade, meio yokai, nada te impede de seguir o caminho de um yokai, né? Daí, só que o problema é que se você vira um líder de uma facção yokai, o que acontece é que você vai ser caçado pelos agentes, né? E aí o seu jogo vai virar completamente. Cara, então dá pra dizer assim, esse é o teu primeiro grande projeto, assim, projeto mais comercial, vamos dizer assim, né? O que você acha que está sendo os maiores desafios, assim, o que está sendo mais desafiador de fazer
e o que tá sendo mais gostoso de fazer, tá tipo cruz. Essa parte tá muito bacana de se fazer. Ó, o que é mais complicado de fazer é juntar tudo isso, porque assim, a teoria das ideias é muito mais fácil de você desenvolver do que funcionar como game design. Tipo, é muita ideia e você tem que fazer essa concha de retalhos inteira funcionar mecanicamente, é a parte mais complicada, né? Mas a parte mais legal é ter as ideias. Você vai desenvolvendo tudo e depois você se vira pra conseguir fazer funcionar. Depois o meu eu do futuro resolve isso, né? Vamos colocar. O meu eu do futuro resolve. Mas aí você não quer se desfazer da ideia, né? Tipo, eu tenho que encaixar isso. Sinceramente, a versão 2 do Hitodama é o que eu falo da evolução do projeto. Então, tipo, se eu tivesse lançado o Hitodama da maneira que ele... A primeira versão dele era interessante. Era um joguinho pequeno, mini-jogo e tal. Você passava, fazia uma historinha ali melancólica. Só que a segunda versão do Hitodama, ela era muito exagerada, muito exagerada. A minha ideia era o seguinte, você ia ter um ecossistema no Hitodama, tipo, você não ia precisar absolutamente de mais nada. Ele ia ter o Dungeon Brawl, ele ia ter um sistema de wargame, ele ia ter, tipo, você ia ter que usar carta, você ia ter que usar dado, um monte de tipo de dado, e eu queria abranger, tipo, todas as ideias possíveis, e até o momento que eu olhei, eu falei assim, por que eu tô fazendo isso, sabe? Não tem sentido eu colocar wargame e Dungeon Brawl, o jogo não é sobre isso. E aí foi que eu comecei a desenvolver essa versão atual, terceira, né? E aí eu enxuguei tudo que era desnecessário, peguei tudo que era bom e acrescentei ideias, fui tirando essas aparas que estavam desnecessárias. E ele tá bem mais interessante agora. Ele tá, no ponto de vista de game design, ele tá muito melhor, assim, fluido, ele não tem coisa desnecessária, não tem mecânica desnecessária, sabe? E pra ti foi tranquilo ou foi bem complicado fazer esse corte aí, olhar pra versão 2 e tipo, cara, vou ter que tirar? Como é que é esse processo aí? Foi tranquilo, na verdade tá bom, né? Quando você vê que a coisa fica melhor. E quando você para e olha pra coisa que você desenvolveu, você sempre muda alguma coisa. E pra mim foi natural, assim. Eu entendi que aquilo não era pro bem do jogo, mas tirei. Não tive aquele peso de, eu vou ter que tirar essa ideia. É uma ideia legal, tipo assim, eram ideias interessantes, realmente. Só que elas eram interessantes pra outro jogo. E aí eu deixei elas guardadas. E se um dia eu fizer outra coisa que pareça com o que eu tava desenvolvendo, eu coloco lá. Só não pode virar outro jogo que nunca vai ser lançado, né? Que vai ficar aí na tua estante aí, né? Mas o Hitodama não vai sair. Isso aí não, só que faltava, né? Dá toda essa. O Hitodama já está pronto, já está pago. Financiamento, então, daqui uns 10 dias começa, mais ou menos ali, metade de dezembro. Metade de dezembro. Vai sair muito conteúdo. Provavelmente, se você está ouvindo o Solo, provavelmente você está participando da Semana Hitodama, né? Que é um conteúdo gratuito por dia. E aí, entre revista, wallpaper, promoção, concurso. Uma doideira, cara. Sinceramente, eu acho que desenvolver a campanha de marketing dele é mais complicado do que fazer o próprio livro. Coisa assim de dormir de madrugada vários dias. Tipo, principalmente, sei lá, acho que nas 2 últimas semanas é todo dia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, todo dia. É um filho, né? Acho que vai ser legal ver ele aparecer aí, né? Tipo, e a parte visual dele já tá pronta, o design das páginas, as ilustrações estão prontas também. O texto é só dar uma última polida, lançar ele para o pessoal testar e tal, e revisar o texto, né? Mas de resto, sim, já tá basicamente pronto, assim, colocaria ali 75%, 80% pronto. Bacana. Tô curioso, quero ver como é que vai ficar isso aí. Ainda mais depois dessas palhinhas aí, né? Não tem como não ficar curioso, acho bem difícil. Uma doideira, cara. É um universo que eu queria criar e eu gosto bastante, assim. Eu espero que também o pessoal também curta. E essa é a aposta aí no final do ano. Então, Titi, eu falei pra caramba hoje. Meu Deus do céu, como eu falei. Acho que talvez um próximo solocast aí falando só sobre o Titi vai ser interessante. Não te dei muita oportunidade de falar dessa vez, mas vamos falar daí do pessoal da staff, né, cara?
Ó, a gente tem na staff eu que faço diagramação, texto, divulgação, marketing. Mas eu também tenho uma galera aí que, sinceramente, se não tivesse eles, eu não conseguiria produzir. Primeiro tem a Pamela e a Patrícia Fuca, né? Eu acho que é N_Fuca e P.Fuca_S. Que é a Patrícia e a Pamela Fuca. Procurem essas artes, elas são maravilhosas, elas são ótimas character designers, muito atenciosas, muito talentosas. O outro que participa da staff do Itodama também é o Diego Henrique, um músico carioca. Ele faz parte do grupo, ele criou o sistema Pão. E o Diego, ele já tinha feito no Solocast 2, quando era Solocast, ele não era Solocast. No Solocast 2, ele tinha feito aquele iniciozinho de como se fosse um audiodrama. E a voz dele é muito boa, cara. Ele é muito gente fina, sabe? Ele é um cara que me apoiou bastante. Ele faz a voz, né, dos 3 trailers do Itodama. Tem o Caio Romero, que faz a... o cara é um mega game designer, o cara vai revisar o Dama também. Ele já revisou vários projetos do Coisinha Verde, o próprio Roninho e tal. E também, né, o cara que... Nossa senhora, o cara que mais me aguentou durante o Ritodama foi o Titi, né? Que faz a parte do staff aí, me ajudando em basicamente tudo, velho. Capaz, só dando uma mão aí, mas tá bacana, tá bem bacana o projeto e vamos esperar que o pessoal curta tanto quanto a gente tá curtindo observar esse crescimento, esse nascimento dele, né? Uhum. Tu que o diga, né? Que você tá acompanhando ele desde que ele era o outro, ele era o remanescente ainda. Verdade. Mas essa é basicamente aí a staff do Itodama. São 6 pessoas criando um livro. Tem muito carinho, muita dedicação envolvida nesse livro. Talvez com palavras eu não seja tão bom quanto eu deveria, mas confio em mim, é um projeto de vida, basicamente. Então, confie no Ritodama, apoie o Ritodama, me/Ritodama com H. Se ainda não estiver disponível, você vai ter agora o spoiler da prévia que vai ficar na campanha. Não espalhem pros amiguinhos. E basicamente isso, Titi. Obrigado aí por servir de apoio nesse podcast. Você quer divulgar algum projeto seu? Cara, uma honra participar aí, né? Muito bom, ainda mais um projeto que a gente tá acompanhando aí. E da minha parte, enquanto tudo meio parado, pandemia, né? Produzindo alguns videozinhos, algumas coisas aí, mas acho que a maioria do pessoal já deve ser inscrito aí, acompanhar, né? No canal do YouTube. Mas é isso aí. Então é isso, vamos ficando por aqui. Sim, a RPG Solo está vivo. O RPG Solo Cast também está vivo. E eu só sumi por conta do projeto do Ritodama. Me consumiu a vida, basicamente. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do que eu gosto tanto do meu próprio universo. E até a próxima.